Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o Diogo Machado, diretor de mercado da Kiron, uma empresa de tecnologia de monitoramento florestal. A gente tem conversado muito nessa série aqui do Earth News Terra sobre a importância de o Brasil estar na frente na questão tecnológica. Ninguém vai fazer isso por nós, que é desenvolvermos uma tecnologia, a tecnologia que não existe ainda, que está sendo criada para a gente mostrar, demonstrar, provar que a gente é capaz de fazer a gestão das nossas florestas, da nossa agricultura e que a gente é capaz também de provar que a gente faz o sequestro de carbono, vender esse crédito e, dessa forma, sermos remunerados pelos nossos serviços ambientais. É por isso que a gente está hoje com o Diogo Machado, da Kiron. A Kiron é uma dessas empresas que estão desenvolvendo essa tecnologia, utilizando imagens de satélite para entender o que está acontecendo nas florestas. Mas não vou ser eu, claro, que vou explicar isso. Seja muito bem-vindo, Diogo. Conta para a gente o que a Kiron está fazendo. Lorival, obrigado pela oportunidade. É um prazer gigante estar aqui falando contigo e também ter a oportunidade de estar compartilhando um pouco mais da Kiron. A Kiron é uma empresa que desenvolve tecnologia através de dados de satélites, dados satelitais. A gente hoje monitora florestas e fornece dados florestais para 7 países diferentes ao redor do mundo. Hoje a gente monitora aí mais de 30 milhões de hectares ao redor do mundo, 3 vezes o tamanho de Portugal, mas o nosso objetivo é poder ajudar e crescer cada vez mais. Basicamente, empresas como empresas florestais, governos e outros tipos de verticais de negócios adquirem os nossos dados para tomada de decisão com dados florestais. Então, são diversas soluções. Vai ser um prazer aqui falar um pouco sobre elas, Dorival. E esses satélites? Que satélites são esses? Dorival, eu acho que esse é uma excelente pergunta. Eu acho que eu sempre brinco que a gente vai passar por uma revolução espacial, porque diversos setores, diversos segmentos que não têm satélite como core business vão entender que esse é um input absurdamente estratégico nos seus negócios. Então, hoje, a gente conta aí com mais ou menos 3.000 satélites em órbita, diversos projetos, diversas constelações públicas e privadas, principalmente as públicas, tem excelentes satélites públicos com informações públicas, mas nos próximos 5 anos são esperados mais de 20 mil projetos, 20 mil satélites com diversos tipos de sensores. Então, não são só sensores de imagem, são sensores de radar, são sensores infravermelhos, é uma infinidade de inputs de informação. E a Kiron, ela se especializa em absorver esses diferentes inputs e transformar isso num output, numa solução para problemas específicos dessas empresas. A maioria hoje dos projetos que são os melhores projetos, eles são públicos, e isso é muito interessante. Então não está importando muito o input do dado, mas o que você faz com ele na prática. E aí vocês são capazes de fazer um early warning, né? Um aviso prévio antes de acontecer, por exemplo, das queimadas. Como que vocês conseguem fazer isso? Legal, boa pergunta. Na verdade, a gente tem três verticais de negócio, principalmente. A gente tem uma vertical estratégica, onde a gente consegue fazer o monitoramento e a identificação de grandes áreas, então, mapeamento de uso e cobertura de terra, para fazer a identificação de florestas, fazer a identificação de áreas que não houve desmatamento nos últimos 10 anos, por exemplo, ou fazer a prospecção de novas terras para empresas florestais de pinos e eucaliptos. A segunda vertical, e é essa que você está comentando, a gente tem uma solução que é uma predição de incêndios florestais. A gente identifica com 10 dias de antecedência quais são os locais com maior probabilidade de ignição e expansão de incêndios. Então, o nosso grande objetivo aqui, Lorival, e isso é muito interessante porque é uma das únicas tecnologias no mercado que fornece esse tipo de acuracidade, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também,
é que a gente está combatendo os incêndios antes mesmo que eles venham a acontecer. Então, isso gera esse tratamento preventivo de incêndios, ele é 6 vezes mais barato. Então, esse é o nosso grande objetivo: gerar esses dados, gerar esses alertas, para que empresas e órgãos governamentais gerem protocolos preventivos para ação a campo antes mesmo que os incêndios aconteçam. Bom, e aí o que que eles podem fazer para evitar que o incêndio aconteça? Ah, legal. A gente tem diversos protocolos sendo criados, depende do tamanho da empresa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma empresa florestal de eucalipto, no Chile, por exemplo, está em estado de calamidade em função dos incêndios florestais. Semana passada estava pegando incêndio na própria fábrica de celulose de uma grande empresa do mercado florestal, o que é uma pena e a gente sente muito, e é um cliente nosso de um outro serviço, e agora a gente está apresentando essa solução de incêndio para eles, porque eles precisam ver isso de antemão. Mas empresas florestais, as pequenas, conseguem ir a campo, fazer, por exemplo, a limpeza dos aceros que eles comentam, ou das linhas de proteção na beira de estrada, fazer a diminuição de material combustível. Tem um caso muito emblemático, Lorival. Tem um cliente nosso do mercado florestal, uma das maiores empresas do Brasil. A gente apontou um ponto crítico 4 dias, com 4 dias de antecedência. Eles levaram uma equipe a campo e eles tinham um vizinho que tinha uma plantação de laranja e o vizinho estava fazendo a poda de toda a plantação e colocando todos esses ramos num único local. E ele ia colocar fogo. Na semana seguinte, ele ia colocar fogo nessa floresta, nesses ramos, e a linha de proteção para a floresta de eucalipto estava completamente suja naquele ponto. Ou seja, em 4 dias a gente ia observar uma calamidade para essa empresa. Então, o que eles fizeram? Eles foram a campo, fizeram a limpeza de linha de proteção e conversaram com o vizinho para que, quando ele fosse atear fogo naqueles arbustos, eles avisassem a empresa antes para eles deixarem alguns brigadistas no local. Então, isso é muito engraçado. Quando a gente trabalha com processos preventivos, a gente torce para ter 0% de acuracidade. Então, se não tiver nenhum incêndio nos nossos clientes, a gente dá até um selo de sem fogo para ele. Então, as prospecções que eu faço e tal, o pessoal me pergunta: Diogo, qual que é o teu índice de acuracidade? Eu falo: para os meus bons clientes é 0. Para os clientes que só olham a coisa acontecer, é 90% entre predição e incêndio real. Então, eu acho que esse é a grande sacada, assim, Lorival. Uh, a gente tem vendido essa solução para diversos países. A gente tem projeto nos Estados Unidos, em Portugal. Portugal tem muito cliente, na Grécia também. Uh, e as atuais formas de se combater o incêndio, elas são muito reativas. O incêndio iniciou, coloca a equipe em campo, tenta ver o mais rápido possível, e essa é a grande mudança que a gente quer trazer tecnológica, que é o trabalho antes que o incêndio aconteça, né? Você já citou um ótimo exemplo aí do que vocês detectam, né, e como vocês conseguem alertar os seus clientes. Então, isso é inteligência artificial ou é inteligência humana que fica observando essas imagens, ou as duas coisas? É as duas coisas. Um dos orgulhos que a gente tem dentro da Kiron é ter uma equipe de pesquisa classe a nível internacional. Então, o meu sócio é doutor na área de sensoriamento remoto e a equipe de pesquisa dele são pessoas muito mais inteligentes do que eu só repito muito do que eles falam. Mas, basicamente, o nosso grande diferencial, e quando a gente fala sobre inteligência artificial, quais dados importam mais do que o processo. Então, quando você não tem ciência de quais os parâmetros que influenciam um risco de incêndio, por exemplo, você pode ter todo o poder computacional do planeta, que talvez você não chegue no resultado de quando você sabe quais são os parâmetros que importam. Então, dentro do nosso modelo, a gente sabe quais os inputs, quais os sensores utilizar desses dados satelitais,
para chegar no resultado final com melhor acuracidade possível. Os modelos matemáticos e os modelos de inteligência artificial, eles só incrementam um processo, uma metodologia que tem muito estudo por trás. Então, sim, respondendo a tua pergunta, sim, tem inteligência artificial, mas o grande diferencial é saber exatamente quais os parâmetros que importam, incluindo estado da vegetação, quão seca está a vegetação, que tipo de vegetação, cada tipo de bioma tem uma diferença. E, principalmente, o nosso é o único modelo que coloca fatores humanos dentro do processo. Então, hoje, 90 a 95% dos incêndios tem causa humana, uh, com dolo ou sem dolo, por querer ou sem querer, mas a gente coloca isso dentro do processo de predição. Então, o resultado final ele tem uma curacidade muito grande. Você falou nos governos, né, que são clientes de vocês, né? O Brasil é um cliente potencial nessa nova etapa aí de tentar realmente conter e até zerar o desmatamento até 2030? Com certeza, Lorival. Eu acho que a gente já vem há muito tempo desenvolvendo pilotos a nível governamental aqui no Brasil, entregando tem alguns resultados na Amazônia que a gente chegou a 92% de acuracidade entre predição e incêndios reais, mas agora a gente está muito otimista em colocar isso a valer. Foi muito engraçado. Outro dia eu estava falando com um diretor da USFS, que é a Unidade de Florestas Nacionais dos Estados Unidos. E ele me mandou um e-mail e falou assim: Diogo, o governo brasileiro, isso agora, há poucas semanas, o governo brasileiro procurou a gente sobre uma solução de predição de incêndios. Eu estou mandando o contato de vocês para eles. E aí, isso é muito legal, assim, Lorival, porque a nossa solução, só para te dar um nível de grandeza assim, da diferença, o modelo português ele tem 8 quilômetros de resolução por pixel, que são aqueles quadradinhos lá na tela, né? O modelo americano ele tem 1 a 2 quilômetros de resolução por pixel. O modelo governamental brasileiro tem 1 quilômetro de resolução. A gente entrega isso com 10 metros de resolução. Então, a gente está falando de 8 quilômetros para 10 metros. É o nível de uma casa do risco de incêndio. Então, quando você tem uma temporada de fogo, onde o preconceito antigamente era tudo é incêndio, tudo é risco, hoje você tem uma granularidade de informação no nível de uma casa que você pode tomar cuidado ao redor. Uma linha de transmissão de energia, por exemplo, você pode saber exatamente o local que precisa ser feito um trabalho anterior, enfim, diversas ações. Então, quando o próprio governo americano me manda um e-mail falando que está indicando a gente para o governo brasileiro, a gente fica muito feliz, porque mostra a força de uma tecnologia brasileira e o peso que a gente está tendo para o mundo todo. Por outro lado, prova mais uma vez como santo de casa não faz milagre, né? E volta, Ai, e é. volta que Aham. você deu para chegar ao Brasil, né? Foi lá para o hemisfério norte e voltou. Você citou o Brasil, naturalmente, Portugal, Grécia, Estados Unidos, em que outros países vocês atuam? A gente Chile, tem, né? Chile. sim, a gente tem clientes ainda em Chile, Espanha e Marrocos. A gente tem uma unidade da Kiron em Portugal e, e a gente está abrindo uma unidade da Kiron nos Estados Unidos também. Isso é muito importante e é muito legal você comentar isso, Lorival. Ah, eu não sei se infelizmente ou felizmente, particularmente eu acho que infelizmente, para a empresa é muito bom. Mas hoje 85% do que a Kiron fatura é fora do Brasil. Então, a gente tem uma solução sensacional, mas às vezes é aquela coisa, né? Quando você apresenta dentro de casa, eles consideram você uma startup, uma empresa, e quando vai ver por trás, a gente tem 25 anos de estudos para chegar onde a gente está. Então, quando a gente apresenta isso para empresas estrangeiras, o nível de resultado tem sido incrível. Então, é muito disso, assim, a gente tem muita tecnologia de ponta, coisa que nem as empresas americanas ou nem o governo americano tem.
mas a gente precisa espalhar essa mensagem para as pessoas e empresas. Nos próximos episódios, a gente vai conversar mais sobre a internacionalização e também sobre todo o potencial desse mercado e quanto essa tecnologia pode nos ajudar a chegar ou a evitar a catástrofe climática e a chegar aos resultados que todos nós desejamos. Esse é o Diogo Machado. Diogo, na terça-feira a gente volta. Muito obrigado e até lá. Obrigado, Lorival. Um abraço.